Eu quero começar esse vídeo com uma pergunta que vai parecer estranha, mas que eu preciso que você considere com seriedade antes de qualquer outra coisa. E se a solução para a maioria dos seus problemas emocionais não estivesse num consultório? E se estivesse num conjunto de hábitos diários que pessoas praticavam há 2000 anos? Antes da psicologia existir como ciência, antes do conceito de terapia ter nome, antes de qualquer framework moderno de saúde mental, e que produziram resultados que ainda hoje servem de referência para os melhores psicólogos e terapeutas do mundo. Não estou dizendo que terapia é ruim. Não estou dizendo que você não deveria buscar ajuda profissional quando precisar. Estou dizendo que existe algo que os estoicos descobriram e que a psicologia moderna vem confirmando com dados cada vez mais sólidos, que vai além do que qualquer sessão semanal pode entregar sozinha. Porque terapia trabalha com o que você sente sobre o que aconteceu. Os hábitos estoicos trabalham com quem você se torna no processo de lidar com o que acontece. E essa diferença entre curar e transformar, entre entender e se tornar, é o que esse vídeo vai te mostrar com profundidade real, com exemplos reais, com práticas concretas que você pode começar a aplicar ainda hoje. Nos próximos 90 minutos, você vai conhecer os 9 hábitos que Marco Aurélio praticava antes de governar um império em guerra, que Sêneca praticava enquanto enfrentava o exílio e a sentença de morte, que Epicteto praticava enquanto vivia como escravo, sem direitos, sem status, sem nada que o mundo moderno usaria para medir o valor de uma pessoa, e que os três usaram para construir uma paz interior, uma clareza de pensamento e uma força de caráter que nenhuma circunstância externa conseguiu destruir completamente. 2000 anos depois, estudamos essas vidas não como curiosidade histórica, mas como modelo. Porque o que eles construíram com esses hábitos ainda funciona, ainda transforma, ainda produz resultados que qualquer forma de terapia moderna reconhece como os critérios de uma mente bem organizada e de uma vida bem vivida. Esses hábitos são o que esse vídeo existe para te entregar. Fica comigo até o final, porque as próximas horas podem mudar anos da sua vida. Mas antes de começar, vai nos comentários agora e escreve uma coisa. Qual dos hábitos que você vai aprender aqui você já pratica de alguma forma, mesmo sem saber que era estoico? Pode ser qualquer coisa. Escrever sobre o que sente, tentar controlar suas reações, se expor voluntariamente ao desconforto. Escreve enquanto o vídeo começa, porque no final eu vou retomar essa pergunta e vamos ver o que emergiu durante essa conversa. Deixa eu te contar o que acontecia todas as manhãs no Palácio Imperial de Roma, por volta do ano 170 depois de Cristo. Marco Aurélio acordava antes do amanhecer, não porque precisava, era imperador de Roma, o homem mais poderoso do mundo ocidental. Poderia dormir até quando quisesse, poderia ter qualquer comodidade que a riqueza e o poder podiam oferecer. Mas havia algo que ele fazia antes de qualquer reunião, antes de qualquer decisão de Estado, antes de falar com qualquer pessoa, antes de qualquer responsabilidade do dia. Ele sentava, pegava o que hoje chamamos de diário, um conjunto de papiros que nunca foram escritos para ser publicados, que eram puramente para ele mesmo, que ninguém mais lia, e começava a escrever. Não eventos do dia anterior no estilo de crônica, não planos detalhados para o futuro, reflexões, questionamentos profundos e às vezes brutalmente honestos sobre suas próprias reações, suas próprias fraquezas, suas próprias vitórias e derrotas internas. Perguntas como: agi com sabedoria ontem? Fui justo nas decisões que tomei? Deixei a raiva me governar em algum momento em que deveria ter mantido a calma? O que posso melhorar hoje? Que tipo de pessoa quero ser nesse dia que começa? E então,
Depois dessa prática silenciosa e honesta, ele entrava no dia. Esse diário sobreviveu 2000 anos. Hoje o chamamos de Meditações, um dos livros mais estudados e mais citados de toda a história da filosofia humana, traduzido para mais de 100 línguas, recomendado por presidentes, generais, atletas, empresários e filósofos como o texto que mais impactou suas vidas. E o que esse diário revela não é um homem perfeito e impávido que nunca fraquejava. É um homem que lutava com os mesmos impulsos, as mesmas fraquezas, as mesmas tentações que qualquer ser humano enfrenta todos os dias e que usava a escrita como ferramenta diária e disciplinada de transformação. Esse é o primeiro hábito. E é onde tudo começa. O primeiro hábito é a escrita como espelho. Existe uma diferença fundamental entre pensar sobre você mesmo e escrever sobre você mesmo. E essa diferença é enorme, não metaforicamente, mas neurologicamente, comprovada por décadas de pesquisa científica. Quando você pensa, a mente opera em fluxo associativo livre. Um pensamento leva a outro. As emoções colorem a análise, o passado e o presente se misturam. Os julgamentos sobre si mesmo se tornam absolutos sem que você perceba que está generalizando. E você frequentemente termina o processo de refletir exatamente no mesmo lugar onde começou, talvez até em lugar pior, porque o pensamento circular sem ancoragem tende a amplificar em vez de resolver. Quando você escreve, algo estruturalmente diferente acontece no cérebro. A escrita exige linearidade. Ela força você a transformar sensações e impressões difusas e emocionalmente carregadas em linguagem concreta e específica. E no processo de encontrar as palavras certas para descrever o que está sentindo, você frequentemente descobre o que realmente está sentindo. Não o que achava que estava sentindo antes de tentar colocar em palavras. O psicólogo James Pennebaker, da Universidade do Texas, conduziu durante décadas estudos sobre os efeitos da escrita expressiva na saúde humana. Os resultados foram consistentes e surpreendentes. Pessoas que escrevem sobre suas experiências emocionais por apenas 15 minutos por dia, durante 4 dias consecutivos, apresentam melhoras mensuráveis em saúde mental, saúde física, função do sistema imunológico e bem-estar geral. Efeitos que persistem por meses depois que a prática terminou. Marco Aurélio fazia isso todos os dias. Não por 4 dias de experimento, por décadas. E o que ele escrevia não era um diário de gratidão genérico, nem uma lista de afirmações positivas que a mente repete mecanicamente sem acreditar. Era um exame honesto e às vezes brutalmente autocrítico de si mesmo, combinado com reflexão filosófica profunda sobre como agir melhor, sobre o que o estoicismo ensinava sobre situações específicas que havia enfrentado, sobre como a morte e a impermanência deveriam informar o que merecia sua atenção. Ele escrevia sobre momentos em que havia perdido a paciência com alguém e o que isso revelava de suas fraquezas ainda não trabalhadas. Escrevia sobre tentações de poder que havia sentido e que o assustaram por revelar algo que ainda precisava ser examinado. Escrevia instruções diretas para si mesmo, como não deixes que amanhã passe sem que te lembrares de tua mortalidade, ou vê que não te tornas um César, não sejas tingido pela púrpura. Não para performance filosófica, para manter a perspectiva contra a corrupção que o poder inevitavelmente oferecia. A prática que você vai começar é simples na sua estrutura, mas exige comprometimento real e consistente. Todo dia, de manhã, antes de começar o dia, ou à noite, antes de dormir, você abre um caderno ou um documento e escreve. Não precisa ser longo, não precisa ser literariamente belo, não precisa ser coerente ou bem estruturado. 3 perguntas são suficientes para começar e para manter por tempo suficiente que o hábito se instale. Primeira pergunta:
O que aconteceu de significativo hoje? Não necessariamente o que foi mais dramático, mas o que mais te afetou emocionalmente, positivamente ou negativamente. Segunda pergunta: como eu reagi ao que aconteceu? E essa reação representa quem eu quero ser ou foi uma reação que eu gostaria de ter feito diferente? Terceira pergunta: o que quero fazer diferente amanhã? Não uma resolução vaga e genérica, mas uma intenção específica e aplicável a situações concretas que provavelmente vão aparecer. Essas 3 perguntas, respondidas com honestidade genuína todos os dias, sem exceção, criam ao longo do tempo um nível de autoconhecimento que anos de sessões de terapia trabalham para construir. Porque a terapia acontece uma vez por semana, num ambiente específico, com um facilitador externo. Mas você vive todos os dias. E o que você faz todos os dias, as práticas que aplica nas situações reais, os padrões que reforça ou interrompe nas interações cotidianas, é o que te forma, não o que acontece num consultório uma vez por semana. Sêneca escreveu sobre essa prática de forma que ainda hoje impressiona pela sua precisão e pela sua coragem. Quando a luz se apagar e minha esposa se calar, eu examinarei o dia inteiro e repetirei o que disse e fiz. Não esconderei nada de mim mesmo, não esconderei nada de mim mesmo. Essa é a frase que separa o diário estoico de qualquer outro tipo de registro pessoal. A maioria das pessoas, quando faz alguma forma de reflexão sobre o dia, seleciona o que examina. Examina os sucessos com satisfação. Evita olhar com honestidade para os momentos de fraqueza, de inconsistência, de contradição entre quem diz ser e quem efetivamente foi naquele dia. O diário estoico é a prática de parar de esconder, de olhar para o que você encontrar sem a proteção do auto-engano. E de usar o que você encontra não para se punir e acumular culpa que paralisa, mas para se calibrar, para aprender, para ser um pouco melhor amanhã do que foi hoje. Existe uma dimensão da escrita estoica que vai além do autoconhecimento e entra no território da construção ativa de identidade, e é provavelmente a mais poderosa de todas. Quando você escreve sobre quem você quer ser de forma consistente e específica ao longo de meses, algo neurologicamente real e mensurável acontece. O cérebro começa a tratar a identidade que você está descrevendo como referência, como o padrão a partir do qual avalia seus comportamentos, e passa a criar dissonância cognitiva, um desconforto interno real, sempre que você age de forma contrária a essa identidade estabelecida. Essa dissonância não é confortável, mas é exatamente o mecanismo que você precisa para que os valores que você declarou por escrito se transformem em comportamento automático ao longo do tempo. Marco Aurélio não escrevia apenas sobre o que havia feito no dia. Escrevia sobre o que um imperador sábio, justo, equilibrado e compassivo faria nas situações que enfrentava. Ele criava, através da escrita diária, um modelo de identidade concreto que depois usava como referência para agir, não como auto-engano, como arquitetura consciente e deliberada de caráter. Uma vez por semana, além das 3 perguntas diárias, você descreve em detalhes específicos a pessoa que está se tornando. Não aspirações vagas e genéricas como quero ser mais paciente. Comportamentos concretos e verificáveis. Sou alguém que pausa antes de responder em conflito. Sou alguém que não verifica o celular pela manhã antes de sentar em silêncio por 15 minutos. Sou alguém que mantém a palavra que deu, mesmo quando manter é inconveniente. Essas afirmações escritas, repetidas ao longo do tempo, com a especificidade que a escrita exige, criam a identidade que os comportamentos depois expressam naturalmente. É a diferença entre tentar mudar um comportamento isolado e tornar-se fundamentalmente uma pessoa diferente.
O comportamento pode ser o mesmo nos dois casos, mas a abordagem identitária produz mudanças que persistem porque estão ancoradas em quem você decidiu ser, não apenas no que você decidiu fazer. O segundo hábito é a dicotomia do controle, parar de lutar com a realidade. Epicteto começava todas as suas aulas com a mesma frase. Todos os dias, com todos os alunos novos, independente do que viria depois. A frase era: algumas coisas dependem de nós, outras não. E então ele ficava em silêncio por alguns momentos. Deixava que essa distinção pousasse completamente, que fosse recebida não como informação passageira, mas como fundamento antes de continuar qualquer outra coisa. Porque ele sabia, com a sabedoria de quem passou décadas ensinando e observando como os seres humanos sofrem, que tudo o que viria depois, toda a filosofia estoica, todo o método, toda a prática, era construído sobre a compreensão real, visceral e internalizada dessa distinção. Se o aluno não entendesse isso de verdade, não como conceito intelectual, mas como convicção que guiava as escolhas do dia a dia, nada mais faria sentido na prática. Se o aluno entendesse de verdade, tudo mais se encaixaria com uma naturalidade que revelava a elegância do sistema. O que depende de você, sem exceção, seus pensamentos, suas escolhas, suas intenções, suas reações deliberadas, seus valores, seu esforço cotidiano, seu caráter, o que você faz com o tempo que tem, como você responde ao que acontece com você. O que não depende de você, por mais que você queira e por mais que tente controlar o comportamento de outras pessoas, as circunstâncias externas que não escolheu, o tempo e o clima, o passado que já aconteceu e não pode ser desfeito, o futuro que ainda não existe e não pode ser garantido, os resultados de esforços que você já fez e que agora estão fora das suas mãos, a reputação e as opiniões que outros formam sobre você, a saúde do seu corpo, além do que seus hábitos podem influenciar razoavelmente. Agora é preciso que você realmente pare. Não continue processando automaticamente, mas realmente pare. E pense em quantas das suas horas diárias você passa em cada uma dessas categorias. Pega um dia típico da sua semana. Pensa nas preocupações que você carregou ao longo desse dia, na ansiedade que sentiu, na raiva que surgiu, na frustração que ficou por horas depois que o evento que a gerou já havia passado. E agora classifica honestamente cada uma dessas emoções. O que as gerou estava dentro ou fora do seu controle. A resposta honesta para a maioria das pessoas é perturbadora. A grande maioria das emoções negativas que carregamos no dia a dia, talvez 70%, 80% delas, está ligada a coisas completamente fora do nosso controle. O comportamento de alguém que te decepcionou. O resultado que não veio do jeito que você esperava. A opinião que alguém formou sobre você sem ter toda a informação. O que pode acontecer amanhã. O que aconteceu ontem e que não pode ser mudado. Você está gastando a maior parte da sua energia emocional num território onde essa energia não pode produzir absolutamente nada. É como tentar regar um jardim através de uma tela de vidro. Toda a intenção, toda a dedicação, toda a intensidade do esforço, e nada chega onde precisaria chegar para fazer qualquer diferença. A dicotomia do controle não é uma ideia abstrata para ser memorizada e citada em conversas. É uma prática de triagem que você aplica em tempo real, no exato momento em que a emoção aparece. E a prática começa com uma única pergunta, simples e poderosa, que você desenvolve o hábito de fazer automaticamente sempre que sentir ansiedade, frustração, raiva ou preocupação. Isso está dentro ou fora da minha esfera de controle? Se está dentro, você age imediatamente e com intenção. Você transforma a energia emocional que estava sendo gasta em preocupação ou raiva em ação concreta e direcionada.
E o loop mental se encerra porque encontrou um canal de saída real: a ação. O problema de verdade, quando confrontado com a ação real, é sempre menor do que o problema imaginado e ruminado. Se está fora, você pratica o que Marco Aurélio chamava de amor fati, não resignação passiva de quem desistiu de tudo, não indiferença fria de quem não se importa com nada. Aceitação ativa, o reconhecimento consciente e voluntário de que algumas coisas simplesmente não dependem de você e que continuar lutando contra elas não é perseverança, não é força, não é responsabilidade, é desperdício, é gastar recursos preciosos e insubstituíveis em território onde eles não produzem retorno algum. Existe uma consequência secundária dessa prática que a maioria das pessoas não espera quando começa e que é tão transformadora quanto o efeito primário. Quando você para de gastar energia no incontrolável, essa energia não desaparece. Ela precisa ir para algum lugar. E o lugar natural para onde ela vai é para o único território que é genuinamente seu. Suas ações, seu crescimento, suas relações, o que você está construindo dia a dia. E quando toda essa energia liberada começa a fluir para o que você de fato controla, as áreas da sua vida onde você tem poder real começam a progredir com uma velocidade que vai te surpreender. Porque agora elas têm todo o recurso que antes estava sendo desperdiçado em resistência ao incontrolável. O sofrimento desnecessário cai de forma que você vai notar em semanas. Não porque os problemas sumiram, porque você parou de criar sofrimento adicional resistindo ao que não pode ser mudado. E começou a usar toda essa energia para mudar o que pode. Há também uma aplicação avançada da dicotomia que a maioria dos conteúdos sobre estoicismo nunca aborda, e que é onde os resultados mais transformadores acontecem. A maioria das pessoas aprende a dicotomia como uma triagem básica. Está no meu controle ou não está? E aplicam ela de forma superficial, parando de se preocupar com o trânsito, com o tempo, com a opinião de estranhos. Isso já é significativo. Mas a aplicação avançada questiona crenças que você nem sabe que está carregando sobre o que está no seu controle. Epicteto identificou que o maior engano que as pessoas cometem sobre controle não é achar que controlam o tempo ou o comportamento alheio. É achar que não controlam suas próprias respostas emocionais. Eu não consigo controlar como me sinto é a crença mais comum e mais limitante que existe, e que a dicotomia, em sua versão avançada, destroça completamente. Os estoicos eram absolutamente claros. Você não controla a emoção inicial que aparece, aquele primeiro impulso de raiva, de medo, de tristeza que emerge antes do pensamento consciente, antes de qualquer escolha. Mas você controla completamente o que faz com essa emoção depois que ela aparece. Você controla se a alimenta ou a deixa passar, se a usa como informação valiosa ou a obedece como comando irrecusável. Se age a partir dela imediatamente ou espera que ela se dissipe antes de decidir como responder. Essa distinção entre a emoção que aparece involuntariamente e a resposta que você dá deliberadamente é onde a liberdade humana real existe. E quando você internaliza isso de verdade, você para de ser vítima das suas próprias emoções. Você deixa de usar "eu me irritei" como se a irritação fosse uma força externa que aconteceu com você sem que você participasse. E começa a reconhecer que em algum ponto entre o estímulo e a reação, você fez uma escolha, consciente ou não. E escolhas não conscientes podem se tornar conscientes com prática suficiente e com comprometimento real. O terceiro hábito é a meditação do amanhecer. Preparar a mente antes do dia entrar. Marco Aurélio escreveu nas Meditações algo que qualquer pessoa que já teve um dia que começou caótico e nunca se recuperou, vai reconhecer com a dor do reconhecimento. No amanhecer,
quando você acorda a contragosto, que este pensamento esteja pronto. Levanto para o trabalho de um ser humano. Ele não estava descrevendo motivação artificial ou entusiasmo performático. Estava descrevendo intencionalidade. A diferença fundamental entre dois tipos de acordar que produzem dois tipos completamente diferentes de dia. O primeiro tipo, você acorda, pega o celular nos primeiros 30 segundos, abre as notificações, verifica as mensagens, entra imediatamente em modo reativo e o primeiro estímulo que chegar, a notícia ruim, a mensagem difícil, a preocupação que estava esperando do outro lado do sono, define o tom emocional do dia inteiro. O segundo tipo, você acorda. E antes de qualquer input externo, antes de qualquer estímulo vindo de fora, você passa alguns minutos estabelecendo intencionalmente quem você vai ser e como vai agir durante as próximas horas. A diferença entre esses dois tipos de acordar parece pequena quando você lê a descrição. Na prática, ao longo de semanas e meses de repetição, ela determina completamente qual versão de você vai existir ao final de cada dia. Os estoicos tinham uma prática matinal estruturada chamada praemeditatio, que ia muito além do que o mercado de desenvolvimento pessoal hoje chama de rotina matinal. Não era sobre produtividade, não era sobre otimizar o número de tarefas concluídas. Era especificamente sobre preparar a mente para as batalhas internas que o dia inevitavelmente traria. Os momentos de provação, de tentação, de desvio dos seus valores que aparecem não na forma de eventos dramáticos e fáceis de identificar, mas nas pequenas escolhas cotidianas que compõem silenciosamente o caráter ao longo do tempo. Marco Aurélio descrevia a prática com uma especificidade que revela o quanto levava a sério cada detalhe. Antes de sair da cama, antes de falar com qualquer pessoa, ele mentalizava os tipos de pessoas e situações que provavelmente encontraria naquele dia específico. Hoje vou me encontrar com pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e antissociais. Não como profecia de desgraça que contamina o dia antes de começar, não como visão pessimista e amarga do mundo, como preparação tática de alta performance, como um atleta de alto nível que visualiza os movimentos do adversário antes de entrar em campo, não para ter medo do adversário, mas para não ser surpreendido por ele no momento crítico em que a surpresa poderia custar a partida. Quando a situação difícil chegava, e invariavelmente chegava, porque ele governava um império com 60 milhões de pessoas e conflitos que não tinham fim, ele já havia passado por ela mentalmente. Já havia decidido, num estado de calma e clareza prévios, exatamente como agiria. Essa decisão estava tomada antes que a intensidade emocional do momento pudesse interferir e sequestrar o julgamento racional. A prática que você vai adotar tem uma única regra que não pode ser negociada sem destruir o efeito. Antes de pegar o celular, antes de falar com qualquer pessoa, antes de qualquer input externo, você reserva entre 10 e 20 minutos exclusivamente para si mesmo. Durante esses minutos, você faz 3 coisas em sequência. Primeiro, você relembra seus valores centrais, quem você decidiu ser. Não em termos abstratos e filosóficos, mas em termos concretos e verificáveis de como você age com as pessoas quando está sob pressão, como você lida com a adversidade quando ela chega sem aviso, o que você não abre mão, mesmo quando manter é difícil e custoso. Segundo, você considera os desafios específicos que o dia trará. As reuniões difíceis que já estão na agenda, as conversas que precisam acontecer, as pessoas que historicamente testam sua paciência, as tentações que costumam aparecer nesse tipo de dia, e você decide antecipadamente, no estado de calma da manhã, como vai responder quando esses desafios chegarem. Terceiro, você pratica a perspectiva de mortalidade. Você lembra brevemente, mas com seriedade real, que esse dia é um recurso finito que vai se encerrar
e que o que você faz com ele é uma escolha real, que tem consequências reais para quem você está se tornando. Os estoicos também praticavam algo que podemos chamar de mentoria filosófica imaginária. Iniciar o dia evocando mentalmente a presença dos sábios que admiravam, perguntando como eles agiriam nas situações que o dia traria. Marco Aurélio frequentemente iniciava suas meditações evocando seus mentores, Epicteto, cujos escritos havia estudado profundamente e que havia transformado em convicção vivida, não apenas em conhecimento intelectual. Não como alucinação ou prática mística, como uso deliberado e sofisticado da imaginação para acessar sabedoria que havia internalizado, tornando-a mais vívida e imediatamente disponível no momento em que precisaria dela. Você pode fazer o mesmo. No final dos seus 20 minutos de meditação matinal, imagine como alguém que você admira profundamente. Pode ser um dos estoicos, pode ser um mentor real da sua vida, pode ser simplesmente a versão mais sábia e equilibrada de você mesmo. Agiria nas situações difíceis específicas que o dia vai trazer. Essa visualização concreta e personalizada é muito mais eficaz na prática do que princípios filosóficos abstratos, porque cria modelos de comportamento específicos que o cérebro pode acessar e imitar quando a situação real aparecer com toda a sua intensidade emocional. O quarto hábito é a revisão noturna, fechar o ciclo do dia com honestidade. Sêneca descreveu sua prática noturna com uma precisão e uma coragem que 2000 anos depois ainda funciona como o melhor manual de revisão diária que existe. Quando a luz se apagar e minha esposa estiver quieta, eu examino o dia inteiro e repasso o que disse e fiz. Não escondo nada de mim mesmo. Porque eu teria medo de qualquer um dos meus erros se eu posso dizer: vê, evita isso. Agora te perdoo. Cada elemento dessa passagem carrega um peso específico que merece ser examinado com cuidado. O momento, quando o dia encerrou completamente e o ambiente está quieto. Não no meio do dia, onde a ação ainda está acontecendo e a reflexão pode interferir no que ainda precisa ser feito. No final, quando o ciclo fechou e você pode olhar para ele como um todo, com a distância que apenas o encerramento permite. A abrangência. Ele repassa o dia inteiro, não apenas os grandes eventos e as decisões importantes. O dia inteiro inclui as conversas menores que revelaram padrões, as reações que ninguém mais viu, mas que você sabe que teve, as escolhas internas que não tiveram consequência visível para o mundo, mas que revelaram algo sobre o estado atual do seu caráter. E o elemento mais importante e mais raro, o perdão consciente e deliberado. Ele não usava a revisão noturna como instrumento de autopunição, como sessão de autocrítica que acumula culpa e a carrega para o dia seguinte. Ele examinava com honestidade total, extraía o aprendizado específico que cada erro ou cada desvio oferecia e então, conscientemente e deliberadamente, perdonava. Não como absolvição moral que ignora o que aconteceu, mas como liberação do peso emocional de um erro que já foi compreendido e integrado. Autopunição sem aprendizado é masoquismo que não serve a nenhum propósito real além de criar sofrimento. Aprendizado sem perdão é paralisante, porque acumula o peso de cada erro passado até que se torna impossível agir sem sentir o peso esmagador de tudo que veio antes. A combinação certa é identificar o que aconteceu com honestidade sem concessões, extrair o aprendizado específico e aplicável e então soltar o peso. Não carregar para o dia seguinte o que foi revisado, compreendido e integrado. A revisão noturna que você vai praticar tem 4 perguntas que precisam ser respondidas por escrito. Não mentalmente, porque o pensamento é escorregadio e tende a evitar o que é desconfortável, enquanto a escrita exige enfrentar diretamente. Primeira,
O que aconteceu de significativo hoje que merece reflexão honesta? Segunda, em que momentos agi de acordo com quem decidi ser? Que padrões funcionaram e merecem ser reforçados? Terceira, em que momentos não agi como quem decidi ser? E qual foi o mecanismo específico que me desviou? Não errei porque sou assim, mas esse gatilho específico ativou esse padrão específico e posso trabalhar nesse ponto concreto. Quarta, o que levo de aprendizado operacional e específico para amanhã? Uma coisa concreta, não uma resolução vaga. Mas amanhã, quando a reunião começar a esquentar, vou respirar 2 vezes antes de responder. Essas 4 perguntas, respondidas com honestidade real todas as noites, criam ao longo do tempo um autoconhecimento e um refinamento de caráter que é simplesmente impossível de construir de outra forma. Porque o crescimento real não vem de grandes momentos de insight, vem de pequenas calibrações diárias que, acumuladas ao longo de meses e anos de prática sem interrupção, produzem uma pessoa completamente diferente de quem era no início do processo. O quinto hábito é a visualização negativa, o antídoto para a ingratidão e para o medo. Aqui está o hábito que mais surpreende as pessoas quando ouvem pela primeira vez, porque vai completamente contra a narrativa de pensamento positivo que domina a cultura de desenvolvimento pessoal há décadas. Os estoicos praticavam o que chamavam de premeditatio malorum, a premeditação dos males, a visualização deliberada, regular e estruturada do que pode ser perdido, do que pode ir embora, do que pode mudar sem aviso e sem permissão. Não como catastrofismo que amplifica o medo e paralisa. Não como ansiedade cultivada que cria sofrimento antecipado desnecessário. Como vacina contra 2 dos males mais destruidores da vida humana em qualquer época. A ingratidão, que vem de tomar como absolutamente garantido o que é temporário e frágil, e o medo paralisante, que vem de nunca ter confrontado mentalmente com honestidade o que realmente aconteceria se o pior cenário que sua mente constrói se realizasse de verdade. Sêneca escreveu sobre essa prática de uma forma que, à primeira leitura, parece sombria, mas que, na prática, revela ser profundamente libertadora. Diz a ti mesmo sobre cada coisa que amas: eu a amo, mas ela pode partir. Ela é emprestada, não dada. Aplica essa frase às coisas mais importantes da sua vida. As pessoas que você ama, que escolheram estar na sua vida por hora e que poderiam não estar amanhã. A saúde que você tem agora, que pode mudar com uma única consulta médica. O trabalho que você construiu, que a vida pode reorganizar sem pedir autorização. A tranquilidade que desfruta hoje, que qualquer evento pode perturbar sem aviso. Quando você começa a pensar nessas coisas com a consciência honesta de que são emprestadas e não garantidas, sua relação com elas muda de forma imediata e profunda. Você para de as tratar como fundo de cena automático da sua vida e começa a notá-las com a atenção que o temporário merece. A gratidão que emerge desse reconhecimento não é a gratidão mecânica da lista de coisas pelas quais você deveria ser grato. É a gratidão visceral, genuína e espontânea de quem verdadeiramente percebe que algo valioso pode não estar aqui amanhã e está aqui hoje. Marco Aurélio usava a perspectiva da morte de forma regular e disciplinada em suas meditações. Não de forma depressiva, que drena a alegria, mas como ferramenta de clareza sobre o que merecia sua atenção e sua energia num dia específico. Ele escrevia sobre imperadores e generais poderosos que haviam existido antes dele e que agora eram completamente esquecidos. Onde estão agora Alexandre o Grande e seus cavaleiros, Sócrates e Platão? Todos aqueles que pareciam tão permanentes na sua época.
não para se deprimir com o esquecimento inevitável. Para se lembrar de que o poder, a fama e as circunstâncias externas são temporários e que o que permanece de uma vida, o único legado que realmente dura, é o caráter com que foi vivida e as pessoas que foram afetadas positivamente pela presença de alguém. A prática concreta é simples e pode ser integrada na meditação matinal ou na revisão noturna, onde fizer mais sentido na sua rotina. Uma vez por dia, você visualiza a perda de algo ou alguém que você toma como absolutamente garantido. Com detalhes reais, honestos, específicos, não de forma vaga e abstrata. E então você retorna ao presente e olha para o que ainda está aqui com olhos completamente diferentes dos que você tinha antes de fazer esse exercício. Os efeitos são imediatos no começo e se aprofundam de forma composta com a prática continuada. A gratidão genuína aumenta de forma mensurável e espontânea. A tolerância ao desconforto menor aumenta dramaticamente, porque você colocou em perspectiva real o que seria perda verdadeira, e o que te irritava antes se revela insignificante em comparação com o que você visualizou perder. A ansiedade sobre o futuro diminui, porque você já foi até lá mentalmente, já confrontou o pior cenário com honestidade e descobriu que conseguiria atravessar. O medo do medo, que é frequentemente mais paralisante do que o medo aponta, se dissolve quando você para de fugir do que o medo está mostrando e começa a olhar para ele de frente com coragem filosófica. Clica em curtir esse vídeo agora se ele está valendo o seu tempo e trazendo algo real. Esse gesto simples ajuda esse canal a crescer e a continuar trazendo esse tipo de conteúdo toda semana. E se ainda não está inscrito, se inscreve agora. Toda semana tem um vídeo aqui que vai continuar construindo essa versão mais forte e mais livre de você. Se você está chegando até aqui e quer uma metodologia completa para implementar todos esses hábitos de forma estruturada numa rotina diária que realmente funciona no longo prazo, eu te convido a acessar o Manual do Estoicismo. O link está na descrição desse vídeo. Lá você encontra o passo a passo completo de como integrar esses hábitos na sua vida de forma progressiva, começando por onde você está hoje, sem a paralisia de tentar mudar tudo de uma vez. Vale muito a pena acessar depois desse vídeo. O sexto hábito é o desconforto voluntário. Treinar a resiliência em tempo de paz para que ela esteja disponível em tempo de guerra. Aqui está um hábito que vai parecer paradoxal e até masoquista à primeira leitura. Os estoicos se expunham deliberadamente ao desconforto quando não precisavam. Em dias de chuva, Cato, um dos senadores mais importantes de Roma, caminhava pela cidade sem nenhuma proteção, encharcando deliberadamente enquanto todos os outros usavam coberturas e carruagens. Sêneca regularmente jejuava por períodos de dias, dormia em colchões finos de palha e usava roupas simples de camponês, mesmo sendo um dos homens mais ricos de Roma, com uma fortuna estimada em 300 milhões de sestércios. Marco Aurélio dormia no chão ou em colchões duros, quando poderia ter a cama mais luxuosa e confortável que o mundo romano podia oferecer. Nenhum desses três homens era masoquista. Nenhum estava buscando sofrimento como virtude em si mesmo. Os estoicos eram explícitos que o sofrimento sem propósito não tem valor filosófico. Eles estavam fazendo algo muito mais inteligente e muito mais estratégico, treinando a resiliência em tempo de paz, deliberadamente e em doses controladas, para que ela estivesse disponível, testada e confiável em tempo de guerra, quando a adversidade chegasse de forma involuntária e com uma intensidade que não permitia ensaio. A lógica por trás dessa prática é simples na sua estrutura, mas profunda nas suas implicações.
Se você nunca experimentou desconforto voluntariamente, se você sempre buscou o caminho mais confortável, se sempre evitou o frio, a fome, o cansaço, a privação, você simplesmente não sabe até onde vai quando o desconforto chegar de forma involuntária. Você não tem referência empírica, você não tem evidência interna. E sem evidência interna, a mente catastrofiza de forma completamente desproporcionada. Imagina que não vai suportar, que vai desmoronar completamente, que não tem capacidade de atravessar o que está à frente. Esse catastrofismo alimenta a ansiedade antecipatória de forma devastadora. Mas quando você treinou o desconforto intencionalmente, quando você escolheu o frio, a fome controlada, o cansaço físico, a privação de algum prazer habitual em pequenas doses regulares, você tem evidência. Evidência concreta e incontestável de que consegue, de que é mais resiliente do que a versão confortável de si mesmo acredita. E essa evidência, construída em experiências reais, não em convicções abstratas, muda tudo quando o desconforto real e não escolhido chega. Sêneca escreveu sobre essa prática com uma clareza que ainda hoje funciona como instrução direta. Passa alguns dias em condições simples, comida rude, roupas ásperas, ausência dos confortos habituais, e diz a ti mesmo ao final: é isso que eu temia? Porque frequentemente o que a mente teme antes de experimentar é dramaticamente maior do que o que é efetivamente experimentado na realidade. E quando você descobre isso empiricamente, não como conceito filosófico, mas como vivência real no próprio corpo, você se liberta de uma categoria inteira de ansiedade antecipatória que estava consumindo energia sem nenhum benefício real. O desconforto voluntário dos estoicos tinha 3 categorias distintas que trabalhavam dimensões diferentes da resiliência. A primeira categoria era o desconforto físico, exposição deliberada e regular a condições físicas adversas que o conforto moderno normalmente elimina completamente da vida cotidiana. Frio, calor, fome controlada, cansaço físico, ausência temporária de comodidades habituais. O propósito específico dessa categoria não era celebrar a austeridade como valor em si. Era treinar o sistema nervoso a responder a adversidades físicas com calma funcional, em vez de pânico desorganizador. Quando você escolhe tomar uma ducha fria todas as manhãs, você está treinando a capacidade de permanecer calmo e funcionalmente eficaz, mesmo quando o corpo está em desconforto real. E essa capacidade de manter a calma sob desconforto físico transfere diretamente para situações emocionais, porque o mecanismo neurológico de regulação é o mesmo em ambos os casos. A segunda categoria era o desconforto social. Colocar-se voluntariamente em situações de possível julgamento, rejeição ou constrangimento público. Cato andava pela cidade com roupas de camponês, não por pobreza ou por humildade performática. Para treinar a indiferença ao julgamento alheio de uma forma que nenhuma instrução filosófica consegue criar sem experiência real repetida. Quando você se expõe voluntariamente ao julgamento e sobrevive com integridade, quando você descobre empiricamente que a desaprovação dos outros não é necessária para continuar existindo, funcionando e se respeitando, você se liberta de uma das mais profundas e paralisantes dependências humanas. A terceira categoria era o desconforto intelectual. Exposição deliberada e regular a ideias que contradizem suas crenças estabelecidas, a perspectivas que desafiam o que você acha que sabe, a conversas que colocam em xeque verdades que você nunca havia questionado. Marco Aurélio deliberadamente buscava conselheiros que discordavam dele com inteligência e boa intenção, não conselheiros que confirmavam suas ideias e o deixavam confortável. Conselheiros que desafiavam, que contradiziam,
que forçavam o pensamento mais profundo. Porque uma mente que nunca é genuinamente desafiada fica mole, previsível e adaptada apenas ao familiar. E o desconforto intelectual, assim como o físico e o social, é o que mantém a mente forte, flexível e capaz de lidar com o novo. O sétimo hábito é a prosote, a atenção plena, estoica, a prática que une todos os outros. Os estoicos tinham uma prática central chamada prosoche, que se traduz literalmente como atenção a si mesmo, mas que é muito mais sofisticada, mais ativa e mais exigente do que o conceito moderno de mindfulness geralmente sugere. Não é simplesmente estar presente no momento de forma passiva e relaxada. É estar conscientemente vigilante, observando seus próprios pensamentos, impulsos, reações e juízos em tempo real, enquanto acontecem, antes que se transformem em ações que você vai lamentar horas depois. Epicteto ensinava a prosoche como a prática mais central e mais fundamental de toda a filosofia estoica, mais importante do que qualquer conceito ou teoria isolada, porque é a que permite que todos os outros hábitos funcionem quando mais importa. Sem prosoche desenvolvida, você não consegue aplicar a dicotomia do controle no momento que realmente importa, porque não percebe o que está acontecendo dentro de você com rapidez suficiente até já ter reagido impulsivamente. Sem prosoche, a revisão noturna fica superficial e genérica porque você não tem material rico e específico para examinar se não prestou atenção durante o dia. Sem prosoche, o desconforto voluntário se torna apenas sofrimento sem aprendizado, porque você não está presente o suficiente para observar como responde ao desconforto e o que essa resposta revela sobre seus padrões. Epicteto ensinava a prosoche em círculos concêntricos de complexidade e exigência crescentes. O primeiro círculo era o mais simples e era o ponto de entrada para qualquer pessoa que nunca havia praticado observação interna de forma deliberada. Observe seus pensamentos antes de dormir, durante os 15 minutos finais do dia, antes de fechar os olhos. Não os avalie com julgamento, não os combata com esforço, não tente forçar pensamentos melhores no lugar deles. Apenas observe o que está passando pela mente enquanto o dia termina, com a mesma distância curiosa de um cientista observando um fenômeno natural que não depende da sua aprovação para existir. Esse exercício aparentemente simples começa a desenvolver a capacidade fundamental de ser observador dos próprios processos mentais, de criar o distanciamento entre o que você pensa e quem você é, entre o conteúdo da consciência e o observador da consciência. O segundo círculo era mais desafiador e exigia mais treinamento. Observe suas reações no momento exato em que acontecem, durante as situações do dia. Quando você sentir raiva surgindo, note que está sentindo raiva enquanto ainda está sentindo, antes de agir a partir dela. Não aquela pessoa me irritou, mas eu estou experimentando irritação agora. Esse segundo eu é o observador. Essa mudança de perspectiva, de personagem para narrador da própria experiência, praticada em situações de intensidade crescente, desenvolve progressivamente o músculo da observação interna, que é o coração de toda a prática estoica. O terceiro círculo era o mais avançado e o mais transformador. Observe o momento antes da reação. O impulso. O desejo de agir de uma certa forma antes de agir efetivamente. Você percebe que quer responder com raiva antes de responder. Você percebe que quer fugir da situação antes de fugir. Você percebe o impulso antes de segui-lo. E nesse espaço de percepção, nesse fragmento de tempo entre o impulso e a ação, você tem a escolha que antes não existia, porque acontecia mais rápido do que a consciência alcançava.
A prática que você vai adotar. Escolha um contexto específico do seu dia onde você mais perde o fio de si mesmo. Talvez no trânsito, talvez em reuniões que ficam tensas, talvez em conversas com certas pessoas. Nesse contexto específico, pratique a pausa de 3 segundos antes de qualquer resposta. 3 segundos. Neles, observa o que está sentindo, nomeia internamente e então age a partir da escolha em vez do impulso. Parece pouco. Na prática, 3 segundos de consciência antes de uma reação pode mudar completamente o curso de uma conversa, de um relacionamento, de um dia inteiro. O 8º hábito é o oikeiosis, a expansão deliberada do círculo de quem você genuinamente considera. Os estoicos desenvolveram um conceito chamado oikeiosis, que se traduz como apropriação ou afinidade, que descrevia a expansão progressiva e intencional do círculo de pessoas e seres que você inclui na sua consideração genuína. Na prática mais básica, a tendência humana natural e não trabalhada é cuidar de si mesmo e das pessoas imediatamente próximas. Família nuclear, amigos íntimos. Os estoicos reconheciam isso como o ponto de partida natural e inevitável, não como falha moral, mas ensinavam que a sabedoria filosófica consiste em expandir progressivamente esse círculo, incluindo conhecidos, depois estranhos, depois a comunidade mais ampla, depois a humanidade como um todo. Não como obrigação moral abstrata que você cumpre com culpa, como prática diária de expansão de perspectiva que tem um efeito secundário poderoso e inesperado. Ela te tira do centro absoluto da própria história. E quando você genuinamente sai do centro da própria história, quando você desenvolve a capacidade real de ver o mundo de perspectivas múltiplas que não são a sua, 2/3 dos seus problemas cotidianos se revelam dramaticamente menores do que pareciam quando você os via de dentro. Marco Aurélio praticava oikeiosis de uma forma muito concreta e imediatamente aplicável. Toda vez que estava com raiva de alguém, antes de agir a partir dessa raiva, ele deliberadamente pensava nas formas em que essa pessoa era similar a ele mesmo, no sofrimento que ela também carregava, nas lutas que ela também enfrentava, na humanidade que os dois compartilhavam inevitavelmente, independente de qualquer conflito particular que estivessem tendo. Não para minimizar o conflito ou absolver comportamentos que mereciam ser questionados, para colocá-los no contexto correto, o contexto de que do outro lado havia um ser humano completo com sua própria história, não um obstáculo ou um antagonista de fábula. O primeiro exercício prático, quando você está em conflito com alguém, você para e deliberadamente lista 5 formas em que essa pessoa é similar a você. Ela também quer ser amada e respeitada. Ela também carrega medos que não mostra para ninguém. Ela também cometeu erros dos quais se arrepende. Ela também tem dias em que não é a versão de si mesma que gostaria de ser. Esse exercício não absolvência moral de comportamentos que precisam ser endereçados, mas cria a perspectiva que impede que o conflito se torne desumanização, o estado onde as reações mais destrutivas acontecem. O segundo exercício prático, a perspectiva de vista de cima. Imaginar sua situação atual de um ponto de vista progressivamente mais elevado e mais amplo. Você primeiro se vê de cima, como se fosse um drone, depois expande sua rua, sua cidade, seu país, seu continente, o planeta. Marco Aurélio escrevia sobre como as guerras e conflitos de Roma pareciam quando vistos na escala do cosmos, insignificantes em tamanho, mas ricos em oportunidade de agir com virtude, não para trivializar o sofrimento real, para colocar em perspectiva o que é realmente uma crise versus o que é desconforto, amplificado pela proximidade e pela identificação excessiva com o problema. O terceiro exercício prático, o serviço ativo e regular.
Fazer algo concreto e intencional para alguém que está fora do seu círculo imediato de vínculos. Não como obrigação moral performática, como prática deliberada de expansão de perspectiva. Porque quando você regularmente age em benefício real de pessoas com quem não tem vínculo direto, você treina a capacidade de sair do centro da própria história de uma forma que nenhum exercício mental abstrato consegue replicar. O nono e último hábito é o memento mori, lembrar da morte como professora de vida. Os estoicos consideravam esse o hábito mais importante de todos. E é também o que mais assusta as pessoas quando ouvem pela primeira vez, porque a cultura contemporânea tratou a morte como tabu, algo para ser evitado na consciência, adiado no pensamento, escondido atrás de eufemismos e distrações. Os estoicos faziam o oposto, praticavam o memento mori, lembrar da morte, não de forma mórbida ou depressiva que drena a alegria de viver, como ferramenta filosófica de clareza sobre o que realmente importa e de urgência genuína para agir enquanto há tempo. Como o antídoto mais poderoso que existe contra o desperdício da vida, que é um dos males mais silenciosos e mais comuns da existência humana. Marco Aurélio escreveu: "Você poderia partir da vida agora. Que isso determine o que você faz, diz e pensa. Que isso determine, não que isso te paralise com medo. Que a consciência da finitude seja o filtro pelo qual você passa cada escolha significativa, cada palavra que decide falar ou guardar, cada ação que decide tomar ou adiar, cada relação que decide nutrir ou negligenciar." Sêneca foi ainda mais direto numa das suas cartas mais famosas, numa frase em latim que se tornou um dos aforismos mais citados da filosofia: "Dum differtur, vita transcurrit." Enquanto adiamos, a vida passa. Não como censura cruel destinada a criar ansiedade, como convite urgente e gentil para acordar para o único tempo que é real, o presente. O memento mori tem 3 formas distintas de prática, cada uma com um propósito e um efeito específicos. A primeira é a perspectiva de hoje como o último, a pergunta deliberada: e se esse fosse o meu último dia? O que eu faria diferente? Com quem eu precisaria falar sem adiamento? O que estou postergando que não deveria? Essa perspectiva, aplicada diariamente de forma honesta, cria urgência de vida que nenhuma técnica de produtividade ou motivação consegue criar artificialmente. Urgência gerada pela consciência da finitude não é motivação que vem e vai. É clareza estrutural sobre prioridades. A segunda forma é a perspectiva histórica, meditar sobre pessoas que existiram antes de você, que construíram impérios e filosofias e fortunas, que acharam que suas conquistas eram permanentes e que agora são completamente esquecidas ou reduzidas a uma nota de rodapé. Marco Aurélio listava imperadores e generais poderosos, não para se deprimir com o esquecimento inevitável, mas para se perguntar com honestidade: o que, da minha vida atual, ainda vai ter importado em 100 anos? E se a resposta é muito pouco, então, o que estou tratando como urgente hoje, que não é realmente importante quando visto nessa escala? A terceira forma é a perspectiva de gratidão pela existência. Meditar não no fim da vida, mas no milagre improvável de você existir. Você poderia não ter existido. As circunstâncias que te trouxeram até aqui eram tão improváveis que qualquer variação mínima na história produziria uma vida completamente diferente. E cada dia que você existe é, nesse sentido, um presente que não era garantido e que não pode ser trocado por nenhum outro recurso. Quando você pratica essa perspectiva com seriedade filosófica, a gratidão que emerge é de uma qualidade completamente diferente da gratidão de lista. É a gratidão de quem percebe que está aqui por uma probabilidade extraordinária, que tem hoje o que muitos nunca tiveram: tempo, saúde,
capacidade de escolha e que o desperdício desse presente é uma forma de ingratidão para com o próprio privilégio de existir. A prática que você vai adotar, uma vez por dia, você faz a pergunta: e se esse fosse o meu último dia? E você identifica uma coisa, apenas uma, que vai fazer diferente em função dessa perspectiva. Não uma lista de grandes transformações. Uma coisa, concreta e realizável hoje. Uma conversa que está adiando. Uma decisão que está postergando por medo. Um cuidado com sua saúde que está negligenciando porque tem tempo. Uma palavra de afeto que está guardando para um momento perfeito que pode nunca chegar. Com o memento mori praticado diariamente, você toma de volta o controle de como o tempo da sua vida é distribuído. Você para de dar as horas mais preciosas e insubstituíveis para o que é urgente, mas não importante. E começa a reservar espaço consciente, todos os dias, para o que é importante, mas raramente urgente. Suas relações mais profundas, seu crescimento pessoal, sua contribuição ao mundo. As coisas que, quando você olhar para trás daqui a 20 anos, vão ter importado de verdade. Chegamos ao ponto onde é possível ver o que não era visível no início, a arquitetura completa de como esses 9 hábitos formam um sistema integrado, não uma coleção de práticas independentes. O diário estoico e a revisão noturna formam os 2 extremos de um ciclo diário de aprendizado consciente. Você começa com intenção clara e termina com integração honesta. Entre esses 2 extremos, a ProSote garante que você está presente e atento o suficiente durante o dia para ter material real, rico e específico para examinar à noite. A dicotomia do controle é o filtro que você aplica em tempo real, durante as situações do dia, graças à capacidade de observação que a ProSote desenvolveu. A visualização negativa é o exercício que mantém a perspectiva nos momentos em que os outros hábitos são desafiados por circunstâncias difíceis. Ela te lembra do que é realmente importante quando a pressão do momento tenta distorcer suas prioridades. O desconforto voluntário é o treino que garante que sua resiliência está calibrada para condições reais e não apenas para dias fáceis. É a academia onde a força interior é construída. O oikeiosis é o que impede que todos esses hábitos se tornem uma prática narcísica de autodesenvolvimento desconectado do mundo e das pessoas. Ele te ancora nas relações e na contribuição como parte essencial e inseparável da vida bem vivida. E o memento mori é a bússola maior que garante que o sistema inteiro está sendo aplicado em direção ao que realmente importa na escala de uma vida. Que você não está apenas otimizando a mecânica do dia a dia enquanto perde de vista o propósito mais amplo da existência. Quando todos os 9 hábitos estão funcionando juntos, não perfeitamente, porque a perfeição nunca foi o objetivo dos estoicos e nunca deveria ser o seu, mas com consistência honesta e com comprometimento real que persiste nos dias difíceis, tanto quanto nos dias fáceis. O resultado é uma pessoa que os estoicos chamariam de progressista. Alguém que está genuinamente progredindo em direção à sabedoria. Não sábio ainda. Os próprios estoicos raramente se declaravam sábios. Progredindo. E essa progressão, diária, silenciosa, sem plateia, sem anúncio, é o único tipo de crescimento que é verdadeiramente permanente. Porque foi construído na fundação certa, não em circunstâncias favoráveis que podem mudar, não em motivação que vem e vai, não em insight que ilumina, mas não transforma, mas em hábito, em caráter, em quem você se tornou pelas escolhas que fez quando ninguém estava vendo e quando era mais fácil não fazer. Preciso falar sobre o título desse vídeo com honestidade real, porque a afirmação que ele faz é séria e merece ser fundamentada. Não estou dizendo que terapia não funciona, ela funciona. E para condições clínicas sérias, ela é insubstituível.
Estou dizendo algo mais específico. Para a maioria das pessoas que sofre com ansiedade crônica, com baixa autoestima, com pensamentos ruminativos, com relacionamentos difíceis, com falta de propósito e direção, com a sensação persistente de que a vida não está sendo vivida com a profundidade e a intenção que poderia ser, esses hábitos produzem resultados que a terapia semanal, por si só, raramente alcança. O motivo é estrutural, não qualitativo. A terapia acontece uma vez por semana, numa sala específica, com um profissional específico, num estado emocional que não é necessariamente o estado que você está quando precisa agir no mundo real, com todo o seu barulho e complexidade. O insight que você tem na quinta-feira às 15h, numa sessão de terapia, precisa sobreviver ao fim de semana, à segunda-feira, ao trânsito, à reunião difícil, à mensagem que chegou no momento errado. E quando essas situações chegarem, e elas chegam todos os dias, o que vai determinar como você age não é o insight que você teve 5 dias antes num ambiente protegido. É o hábito que você construiu. É a resposta automática que você treinou. É quem você se tornou através da prática repetida. A terapia trabalha com a compreensão. Os hábitos estoicos trabalham com a transformação. E compreensão sem transformação de hábito produz muitos insights e pouca mudança real e durável na vida cotidiana. Existe uma barreira que aparece para quase todo mundo que aprende sobre os 9 hábitos estoicos e que precisa ser endereçada diretamente antes de encerrar esse vídeo. A barreira da paralisia por excesso. Você ouviu 9 hábitos ao longo de 90 minutos. Cada um tem uma prática específica e aplicável. E agora a mente faz o que sempre faz quando confrontada com muita informação valiosa de uma vez só. Ela entra em paralisia por análise. Por onde começo? Qual é o mais importante para mim especificamente? Se eu começar pelo errado, estarei desperdiçando tempo. Consigo manter os 9 ao mesmo tempo sem abandonar depois de 2 semanas. Sêneca tinha uma resposta para isso que é, ao mesmo tempo, a mais simples e a mais sábia que você vai ouvir. Quem está em todo lugar não está em lugar nenhum. Comece com apenas um. E o critério para escolher qual não é qual parece mais fácil de começar, nem qual parece mais impressionante para contar para outras pessoas. É qual parece mais urgentemente necessário na sua vida, nesse momento específico, dada a situação concreta em que você está. Se você está sofrendo de overthinking e ruminação que não para, o diário estoico é o ponto de entrada natural. Ele externaliza o que está preso dentro da cabeça e cria a distância que você precisa para começar a trabalhar. Se você está com ansiedade sobre o futuro que te paralisa, a visualização negativa é o ponto de entrada. Ela vai diretamente para o mecanismo específico que está criando o sofrimento e o desativa com honestidade. Se você está perdendo o controle das suas reações em situações de conflito e se arrependendo depois, a ProSoch é o ponto de entrada. Ela treina a pausa que você precisa entre o impulso e a ação. Se você está sentindo que a vida está passando sem propósito, sem urgência, sem profundidade, o Memento Mori é o ponto de entrada. Ele reativa a consciência da finitude que a rotina anestesia. Escolha 1. Pratique por 30 dias. Todos os dias, sem negociação interna sobre se vai ou não vai fazer. Apenas faz. E depois de 30 dias, você vai notar algo que não esperava. Os outros hábitos já terão começado a aparecer naturalmente na sua vida. Porque os 9 hábitos são orgânicos. Eles crescem uns dos outros com uma lógica interna que vai se revelando na prática. Quem começa a escrever no diário, naturalmente começa a revisar o dia à noite. Porque a escrita cria o hábito de examinar. Quem começa a revisar o dia à noite, naturalmente, começa a prestar mais atenção durante o dia.
porque a revisão revela que você não tem material suficiente para examinar quando não esteve presente. Quem começa a prestar mais atenção durante o dia, naturalmente, começa a aplicar a dicotomia do controle. Porque a atenção revela quantas emoções são geradas por coisas fora do controle. O sistema tem sua própria lógica de expansão orgânica. Você só precisa encontrar a sua porta de entrada e entrar com comprometimento real. O Manual do Estoicismo, cujo link está na descrição, te ajuda a identificar qual é a sua porta de entrada específica e te dá o roteiro detalhado de como percorrer os 30 primeiros dias de cada hábito de forma estruturada e sustentável. Acessa lá depois desse vídeo. Antes de encerrar, quero falar sobre algo que os estoicos consideravam mais fundamental do que qualquer hábito específico. O fundamento sem o qual nenhum dos 9 funciona a longo prazo. É o que chamavam de prohairesis, a escolha fundamental, a decisão primária e renovável sobre o tipo de pessoa que você vai ser. Epicteto ensinava que tudo começa com essa escolha. Não a escolha de começar um hábito específico, não a escolha de ter uma rotina melhor, mas a escolha de se tornar alguém. A decisão de que você vai ser uma pessoa que luta conscientemente para se tornar melhor, não porque é fácil, não porque o mundo vai recompensar isso imediatamente e de forma visível, não porque alguém está pedindo ou exigindo, mas porque é a única forma de vida que parece genuinamente sua quando você está sozinho, em silêncio, longe de qualquer plateia, olhando para si mesmo sem proteção. Essa escolha de viver com intenção, de examinar a própria vida com honestidade, de agir com caráter, mesmo quando é difícil, de construir quem você é, em vez de deixar que as circunstâncias e os impulsos te construam. Essa escolha é o que os estoicos chamavam de filosofia, não como disciplina acadêmica, mas como forma concreta e diária de viver. Uma escolha que se renova todos os dias, que não está garantida por ter sido feita ontem com entusiasmo, que precisa ser reafirmada hoje, amanhã, na semana que vem, nos dias difíceis, quando é mais fácil não reafirmar. Não como fardo, como privilégio, porque nem todo mundo tem a capacidade e a oportunidade de fazer essa escolha de forma consciente. Você tem. E esse vídeo existiu para te lembrar disso e para te dar as ferramentas com as quais fazer essa escolha se tornar real na vida que você está vivendo agora. Vai lá nos comentários. Escreve qual dos 9 hábitos você vai começar amanhã. E depois, em 30 dias, volta aqui e me conta o que mudou. Porque essa conversa não termina quando o vídeo termina. Ela termina quando você começa. E no vídeo mais recente desse canal, eu falo sobre algo que vai diretamente complementar o que você aprendeu aqui hoje. Como reconstruir a autoestima que foi destruída ao longo dos anos. Porque de nada adianta ter os melhores hábitos do mundo se você ainda não acredita que merece a vida que está construindo. Os hábitos constroem o comportamento. A autoestima constrói a crença de que você merece o resultado desse comportamento. E sem essa crença, o sistema todo perde sustentação no momento mais importante, quando você precisa continuar, mesmo sem ver o resultado ainda. O vídeo se chama Você Vale Mais do que Acredita. Está aqui no canal. Assiste agora. Te vejo lá. Quero voltar a um ponto que merece mais atenção antes de realmente encerrar. E é o ponto que separa as pessoas que aplicam esses hábitos por 2 semanas daquelas que os aplicam por anos. O que os estoicos entendiam sobre consistência, que vai completamente contra o que a cultura moderna de desenvolvimento pessoal ensina. A cultura moderna de desenvolvimento pessoal é obcecada com intensidade, com transformações de 90 dias, com desafios de 30 dias, com a ideia de que crescimento real acontece em picos, momentos de grande esforço concentrado que produzem saltos visíveis.
Os estoicos entendiam o oposto. Entendiam que a transformação real, a que muda não apenas o comportamento, mas o caráter, não apenas o que você faz, mas quem você é, acontece através de algo aparentemente mundano, aparentemente sem drama, aparentemente quase monótono, a consistência pequena repetida por tempo suficiente que se torna identidade. Marco Aurélio não escreveu no diário por 90 dias de desafio. Escreveu por décadas. Sêneca não praticou o desconforto voluntário durante um mês para poder contar nos jantares. Praticou como parte da estrutura permanente da sua vida. Epicteto não ensinou a prosoche como um curso de 8 semanas. Ensinava como o modo fundamental de existir no mundo. A diferença entre prática temporária e prática permanente não é a intensidade do esforço, é a decisão sobre o que é negociável e o que não é. Para os estoicos, esses hábitos não eram negociáveis, não eram opções que se exerciam quando havia motivação e se abandonavam quando a motivação acabava. Eram a estrutura da vida, tão não negociáveis quanto comer ou dormir. E quando você toma essa decisão, quando você para de tratar esses hábitos como algo que você faz, quando está motivado e começa a tratá-los como algo que você faz porque é quem você é, tudo muda. Não porque o hábito mudou, porque a sua relação com ele mudou. E a relação que você tem com seus hábitos é o que determina se eles persistem ou se abandonam na primeira dificuldade. Há também algo que precisa ser dito sobre a imperfeição na prática desses hábitos. Marco Aurélio não era perfeito. As meditações estão cheias de lamentos sobre ter agido mal, sobre ter perdido a paciência, sobre ter sido menos do que queria ser. Sêneca escreveu cartas examinando suas próprias contradições, reconhecendo explicitamente que pregava o que às vezes não conseguia praticar. Epicteto tinha momentos onde sua própria filosofia era testada até o limite. Nenhum deles esperava a perfeição de si mesmo, e nenhum tratava a imperfeição como razão para abandonar a prática. Eles tratavam a imperfeição como o material com que a prática trabalha, como o dado que a revisão noturna examina, como a oportunidade que a prosoche identifica, como a evidência de que ainda há crescimento a fazer, e essa relação com a imperfeição não como fracasso que invalida o processo, mas como informação que alimenta o próximo ciclo, é o que permite que a prática continue indefinidamente através de todas as fases da vida, em todas as circunstâncias. Você vai ter dias em que não vai escrever no diário. Vai ter dias em que vai reagir sem pausar. Vai ter dias em que a visualização negativa vai parecer pesada demais para praticar. Vai ter dias em que o desconforto voluntário vai ser evitado. Esses dias não são falhas que invalidam o processo. São dados que a revisão noturna examina quando você volta à prática. E é o voltar que importa. Não a ausência de desvio, o retorno depois do desvio. Essa é a resiliência da prática estoica. Ela não exige que você nunca caia. Exige que você se levante com honestidade, examine o que aconteceu sem autopunição excessiva, extraia o aprendizado e volte, sempre que necessário. Quantas vezes for necessário, sem drama e sem vergonha, com a mesma naturalidade com que você volta a respirar depois de ter prendido a respiração. Uma última coisa que quero que você leve desse vídeo, além de todos os hábitos e práticas concretas, é a perspectiva de tempo que os estoicos tinham sobre transformação humana. Vivemos numa época de resultados imediatos, de transformações expressas, de antes e depois em 90 dias. E essa expectativa, aplicada ao desenvolvimento do caráter, que é o que esses hábitos buscam, é o que destrói mais processos de crescimento do que qualquer outra coisa. Porque o caráter não se transforma em 90 dias, não se transforma em um ano. O caráter se transforma ao longo de uma vida de prática consciente e honesta.
Mas, e esse é o ponto que os estoicos entendiam com clareza e que a maioria das pessoas perde, você não precisa esperar uma vida para colher resultados. Os resultados chegam em camadas. A primeira camada chega em semanas, quando você começa a notar padrões que antes eram invisíveis, quando começa a fazer a pausa onde antes havia reação automática, quando a dicotomia do controle começa a operar antes que você precise lembrar conscientemente dela. A segunda camada chega em meses, quando as relações começam a mudar porque você está diferente nelas. Quando as decisões têm uma qualidade diferente porque foram tomadas com mais clareza. Quando a ansiedade que antes era constante começa a ter períodos de ausência real. A terceira camada chega em anos, quando você olha para trás e vê uma pessoa que não reconhece completamente no espelho da memória, porque cresceu tanto que a distância é real e verificável. Essas três camadas chegam. Com consistência, com honestidade e com paciência filosófica sobre o tempo que transformação real requer, elas chegam. E o que você vai encontrar do outro lado não é a vida perfeita sem problemas. É uma versão de você que está genuinamente à altura dos problemas que a vida apresenta. Que não é derrubada pelo que antes derrubava. Que cresce onde antes estagnava. Que está, de fato, vivendo. E não apenas existindo. Não apenas reagindo. Não apenas sobrevivendo. Vivendo. Com intenção. Com caráter, com a paz que não depende das circunstâncias para existir. Isso é o que esses hábitos constroem, e isso é o que esse vídeo existiu para começar. E antes de encerrar definitivamente, preciso responder a uma pergunta que aparece toda vez que esse tipo de conteúdo é apresentado. Por que os estoicos especificamente? Por que não budismo? Não psicologia positiva, não espiritualidade, não qualquer outra das inúmeras tradições e sistemas que oferecem ferramentas para viver melhor? Existem três razões que eu considero fundamentais. A primeira é que o estoicismo foi desenvolvido e testado por pessoas que viviam em condições de adversidade extrema e real. Não em retiros espirituais protegidos da vida, não em laboratórios de psicologia universitária. Marco Aurélio governava um império em guerra constante enquanto praticava. Sêneca desenvolveu sua filosofia enquanto enfrentava exílio e sentença de morte. Epicteto construiu todo o sistema enquanto era escravo. Esses não eram filósofos teóricos desenvolvendo ideias em ambientes controlados. Eram praticantes testando suas ferramentas nas situações mais difíceis que a vida real oferecia. E o fato de que essas ferramentas funcionaram nessas condições é a evidência mais forte que existe de que funcionam nas condições muito menos extremas que a maioria de nós enfrenta. A segunda razão é que o estoicismo é eminentemente prático. Ele não pede que você acredite em nada que não pode ser verificado pela experiência. Não pede fé, não pede doutrina, pede prática, pede observação, pede honestidade consigo mesmo. E os resultados da prática são verificáveis na sua própria vida, sem precisar de autoridade externa que confirme. Você começa a praticar a dicotomia do controle e, em semanas, nota a diferença no nível de ansiedade. Você começa a praticar o diário e, em meses, nota a diferença no nível de autoconhecimento. Você começa a praticar o desconforto voluntário e, em poucos meses, nota a diferença na sua tolerância ao que antes parecia insuportável. Esses resultados são seus, verificados pela sua própria experiência, não prometidos por nenhuma autoridade. A terceira razão é que o estoicismo integra o que outras tradições frequentemente separam: a dimensão interna do desenvolvimento, emoções, pensamentos, caráter, identidade,
com a dimensão externa de como você age no mundo e como você se relaciona com outras pessoas e com as circunstâncias da vida. Ele não pede que você se retire do mundo para se desenvolver. Pede que você se desenvolva dentro do mundo, através do mundo, usando o mundo com toda a sua dificuldade como o material com que o caráter é forjado. E essa integração de desenvolvimento interno com engajamento externo é o que faz do estoicismo não apenas uma filosofia para tempos difíceis, mas para a vida inteira em toda a sua complexidade e imprevisibilidade. Os 9 hábitos que você aprendeu hoje são a expressão concreta dessa filosofia integrada. São o estoicismo não como texto acadêmico, mas como prática viva, como escolha diária renovada, como a decisão de aparecer para a sua própria vida com intenção, com honestidade e com a coragem de se tornar quem você realmente pode ser. Isso é o que os estoicos nos deixaram. Não monumentos de mármore, práticas de transformação. E essas práticas estão disponíveis para você, agora, nesse dia, nessa vida. A partir de amanhã de manhã, antes de pegar o celular em silêncio, sem anunciar para ninguém, começa. Te vejo no próximo vídeo.